Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela bondade do Senhor, estamos chegando aqui para lermos mais um capítulo da Palavra de Deus junto com você, nesta viagem maravilhosa pela Bíblia Sagrada, a Santa e Infalível Palavra de Deus. E hoje estamos chegando aqui a Gênesis capítulo 30. Vamos então à leitura deste capítulo. Versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Verso 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Verso 3. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Verso 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Verso 5. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Verso 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. Verso 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Verso 8. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou seu nome Naftali. Verso 9. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Verso 10. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Verso 11. Então disse Lia: afortunada, e chamou seu nome Gade. Verso 12. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Verso 13. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Azer. Verso 14. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Verso 15. E ela lhe diz: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Verso 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro, e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Verso 17. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho a Jacó. Verso 18. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. Verso 19. Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. Verso 20. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. Verso 21. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. Verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Verso 23. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Verso 24. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Verso 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José,
disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Verso 26. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Verso 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Verso 28. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Verso 29. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Verso 30. Porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Verso 31. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Verso 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Verso 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-ás por furto. Verso 34. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Verso 35. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. Verso 36. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Verso 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Verso 38. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. Verso 39. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Verso 40. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Verso 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Verso 42. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Verso 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentos. Muito bem, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, lemos aqui o capítulo de número 30 do livro de Gênesis, que nos mostra aqui que Deus dá a Jacó muitos filhos. Para a nossa meditação, eu quero reler com você os versos 22 ao 24, que nos diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre,
E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. Verso 24. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Meus amados irmãos e ouvintes, neste capítulo 30, vemos a luta entre Léia e Raquel para darem o máximo de filhos a Jacó, a fim de terem a atenção dele e serem também bem vistas na sociedade daqueles dias. Vemos que Lia dá muitos filhos a Jacó. Raquel permanecia estéril. No desespero, ela age como Sara. Ela procura ali um meio de gerar filhos. Ela então toma sua serva, Bila, e dá por mulher a Jacó, para que ela pudesse ter filhos mediante sua serva. Essa solução, é claro, era apenas um paliativo, pois a vergonha por não gerar filhos em seu próprio ventre, com certeza persistiria. No entanto, amados irmãos, lemos no versículo 22 que Deus se lembrou de Raquel e curou a sua esterilidade. A expressão lembrou-se não quer dizer que Deus havia se esquecido dela, pois Deus jamais se esquece de seus filhos. Essa frase significa apenas que chegara o momento de Deus agir em favor de Raquel. E o Senhor então abre a madre dela, e Raquel dá à luz a José, que viria a ser uma bênção para toda a família, bem como para o mundo inteiro. Amado irmão e irmã, assim como Deus se lembrou de Raquel e tirou a vergonha que ela carregava, quero dizer a você da parte do Senhor que neste dia Deus também se lembra de você e virá em seu socorro. Ele sabe o que você tem sofrido nesses dias. Ele sabe quantas portas você tem batido e nada tem alcançado. Meu irmão, minha irmã, Ele sabe que você já pensou várias vezes em tirar a sua própria vida. Deus sabe. Ele sabe quantas pessoas viraram as costas para você. Ele sabe quanta vergonha você tem passado nesses últimos tempos. Mas chegou a hora. Deus hoje se lembra de você. Louvado seja o Senhor. Ele vai curar você. Ele vai abrir as portas que estão fechadas. O vale da humilhação chegou ao fim. Se prepare, meu querido, minha querida, pois grandes coisas virão ao seu encontro nos próximos dias. O sorriso voltará aos seus lábios. Creia e tome posse agora, em nome de Jesus. Deus se lembrou de você e Ele vai lhe socorrer. Se você pode crer, tome posse agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar e juntos vamos tomar posse das promessas do Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo por mais essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor Deus, eu te louvo porque nesse dia o Senhor está se lembrando também do teu filho e da tua filha. E eu sei que o Senhor está entrando com providência na causa dele, na causa da tua filha, Senhor. Eu sei que o Senhor está enviando anjos para dar a vitória ao teu servo e à tua serva. Por isso nós te louvamos, já te glorificamos, Senhor, porque a vitória do teu filho e da tua filha neste momento, em o nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o Senhor, amados irmãos e ouvintes, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero que você continue firme conosco e amanhã estaremos aqui para a leitura do capítulo 31. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.